aqui de outras turmas, aí eu consigo mudar. Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, eu já estava deixando um recado aqui para os colegas, né, antes da gravação, que irei deixar um vídeo gravado, que são as dicas de SAP, né, referente a essa UC, para pagar aquela web do dia 24. Então, não sei se todos já estão vendo que cada uma dessas web aulas são referentes, né, a uma das SAPs. E referentes também a assuntos que vocês verão, estão vendo nos encontros presenciais. Então, hoje vamos dar sequência e o nosso assunto é desenho técnico, né? Então, da onde que vem e qual a importância? O desenho técnico na nossa área é de suma importância, por quê? Não só na nossa, né? Mas com ênfase aqui, porque nós trabalhamos com montagem, trabalhamos com manutenção, trabalhamos com projetos também. Então, tudo isso envolve desenho, por quê? Desenho é uma forma de linguagem universal. Então, tentam-se, né? Lógico que vai mudando um pouquinho, mas tentam deixar o mais padronizado possível, porque se você compra uma máquina chinesa, que o desenho, né, o desenho técnico vem igual, você compra uma italiana, que o desenho vem igual, se compra uma máquina nos Estados Unidos, que o desenho vem igual para facilitar e não ter tantas diferenças. Imagina você ter que aprender a simbologia de cada um desses locais, né? Então, logicamente que a gente, né, vai trabalhar também com esse sistema cada vez mais padronizado, e isso tem norma, né? A ABNT, para quem não conhece, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, trabalha com as NBRs, né? Que são normas brasileiras. Então, é que ele usa ISO, né? ISO é a Organização de Padronização Internacional, né? International Standard Organization, que é a NBR 10209, a parte 2 de 2005. Né? Essa norma define a categoria do desenho, se é projetivo ou não projetivo, fase de elaboração, desde o esboço até o desenho definitivo, particularidades, material utilizado e a técnica de execução. Por quê? Tem níveis. É sempre que você vai trabalhar com desenho técnico, um desenho projetivo, tem hora que você vai fazer só um croquis, você precisa ter só uma ideia para quando você chegar e, e for trabalhar, por exemplo, em alguma situação de manutenção, você lembrar como que é a sala, você lembrar quais passagens você tem que ir, posição de janela, às vezes você tem que entrar com material e não cabe na porta. Então, assim vai. E aí temos os projetivos e não projetivos. Outra coisa importante aqui com relação ao desenho é a questão das nossas folhas, né? Então, dimensionamento padrão exigido pela NBR aqui é outro, ó, 10068, norma que trata o dimensionamento das folhas estabelecida a partir de um formato padrão, começa no A0 e vai dividindo. Então, o que acontece? O A0 é a maior folha que a gente tem da família A. O A1 é metade do A0. O A2 é metade do A1. O A3 é metade do A2. O A4 é metade do A3. O A5 metade do A4 e assim vai até chegar ao A10, que é o das classes de folha A, né? A família A. Tem família B e assim vai. Então essas são as divisões. Então tá aqui, ó. Qual que é a dimensão do 1 a 0? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver uma folha a zero muito grande, que não cabe nem em mesa, né? Quando você vai fazer uma projeção, aí já entra mais questão de vai fazer um loteamento, né? Já envolve mais planta baixa, tudo mais, você precisa ter uma visão muito grande, é o A0. Então ele tem 841 milímetros por 1189, convertendo dá quase 1,2 metros por 0,84. Então é uma folha grande pra caramba e em tamanho de uma, é falar uma criança, mas dependendo 1,20 aí você já acha um adolescente, né? Fase de crescimento, então é muito grande uma folha dessa. E qual que é a dificuldade? Pode ver que o A1, ó, ele repete uma das medidas, né, que é o 841, que é a menor do A0, e pega a maior do A0 e divide por 2. É lógico que aqui teria que dar 594,5, mas é arredondado, né, 594. Como que o A2 faz? Pega a menor do A1, né, traz para cá, que é o 594, e a maior do A1 ele divide por 2. Então era 841, tinha que colocar então 420,5, né?
mas coloca só 420, e assim vai, até chegar no nosso A4. Uma folha A0, vocês imaginam que para transportar é tranquilo? Vocês acham? Bem É difícil, né? bem difícil, exatamente. Então, uma das maiores dificuldades no A0 é a questão do transporte, muito grande. O A1 também é grande. O A2 não fica grande. O A3 já fica um tamanho mais tranquilo, mas quando você vai abrir ele para ver, você já precisa de mais espaço. O A4 é o convencional que a gente tem. Outra coisa que muda muito quando a folha é muito grande é o custo. Para você imprimir, você precisa de uma plotter especial, né? Você precisa de uma gráfica para imprimir, tem um custo maior, porque é uma área maior de papel, o papel é mais caro, a tinta que vai gastar fazer impressão, né? O toner, o que for, vai também gastar em maior quantidade, ele fica mais caro. Então você tem a benesse de ver maior, né? Muito grande, mas tem o contraponto do custo do transporte. As menores tem dificuldade que vai ficando menor a plotagem, né? Que é plotagem? Como se fosse a impressão, né? Em desenho a gente chama de plotagem e nos softwares, né, que vocês utilizarem em gráficos também vai chamar de plot, né? Que é plotar. Plotar do inglês é imprimir. Então, na plotagem do A4, você tem um custo menor, a folha mais barata você encontra em qualquer lugar, só que você tem uma área menor de impressão, isso diminui, né, a questão de detalhes do desenho. Para os desenhos mecânicos em geral, o A4 é muito bom, porque imagina você projetando aí um parafuso. Ah, quero fazer um parafuso, ele é complexo, não é vendido comercialmente, mas eu quero projetá-lo e colocar na minha folha, né, para que um torneiro faça. O pessoal do torno aqui no meu time de PCM, ou um torno externo, né, justamente para eles elaborarem esse parafuso. Num A4 fica um tamanho legal, né? Você consegue colocar bastante informação, porque a área do A4 é muito maior do que um parafuso. Agora imagina você projetar a sua casa, né? A planta baixa da sua casa no A4, aí já fica pequeno. Então, isso aí vai influenciando também na escolha exata do papel. Que mais que tem? Você não pode colocar, plotar do jeito que você quer, né, no papel. Você tem que seguir a norma. Então, ó, além de compreender a apresentação do espaço da folha técnica e suas dimensões, precisamos obedecer à posição de trabalho prevista. Então, isso aqui vai, vamos falar, isso aqui vai ser muito importante. Tem que saber os detalhes principais na hora de formatação da sua, a gente chama de prancha, né? Que é a sua folha de desenho no geral. Então tem uma organização. Ó, nas folhas A0, A1, A2 e A3, a exigência é que a utilização seja feita na posição horizontal, né? No modo retrato. E se for A4 ou menor, seja usado na posição vertical. Então, do lado esquerdo aqui, seria o posicionamento para a folha A0, A1, A2 e A3. Por quê? Para aproveitar melhor a área útil de impressão. Do A4 para as menores, né, que é a 5 e a 6, aí já usa ela na posição vertical. Na verdade, isso aqui que é retrato, né? O da direita é retrato e o da esquerda é paisagem. É isso mesmo, né? Já me confundi com essa nomenclatura. Mas é isso mesmo, é o paisagem, então, é do lado esquerdo, perdão aí se eu inverti, A0, A1, A2 e A3, utilize no formato paisagem, né, na horizontal, e A4 para baixo no formato retrato na vertical, para ter uma melhor área útil para a plotagem do desenho. O que mais que tem que obedecer na hora da gente plotar? Margem. Os desenhos têm que ter margem, né? É obrigatório. Então, a preparação da folha técnica inclui também a inserção das margens, que tem como objetivo delimitar o espaço útil do papel e favorecer o arquivamento de projetos através da encadernação. Podem ver, ó, no A0, A1, A2, A3 e A4, a margem esquerda em todos eles é 25. Alguém tem noção do porquê que é 25? Alguém sabe? As outras mudam, ó, mas a da esquerda é sempre igual. Alguém sabe por quê? Tem ideia? A dica é facilitar no favorecer o arquivamento.
Rafael, você falou, não chegou pra gente. Oi? Padronizar os desenhos ou algo do tipo É, assim? você padroniza, exatamente, mas tem uma outra função aí. Vamos ver quem vai lembrar. Vai ter um. O Rafael falou, só que não chegou, Rafael. Acho que você está falando que seu nome está ficando, né, colorido não, com a luz em volta, mas não chega a sua voz pra gente. Não sei, eu acho que o Rafael ia falar isso. O que acontece? Por que que é 25 a margem esquerda? Quando você faz um desenho, geralmente você tem mais de uma página, ele vai junto do memorial descritivo, ele vai junto com os dados técnicos da sua máquina, né, do seu sistema, o que for. Como que a gente une as folhas, né? Muitas vezes é encadernando, ou outros métodos também. Então, esse 25, esse recuo de 25 aí na margem esquerda, é justamente para facilitar no encadernamento. Então, quando você for encadernar, você tem aquele espaço ali para fazer os furos, né? Ou daquele sistema lá de travamento com dois furos, só que eu não lembro mais como que é o nome, grampear, como você quiser fazer, né? Você tem esse espaço. Então, interessa o tipo de folha. Você sempre vai deixar essa margem esquerda de 25. Por quê? Quando a gente dobra o papel, né? Pega uma folha A0, A1, que for, a gente sempre vai dobrar para deixar ela no tamanho de um A4, muito próximo ao tamanho de um A4. Então, essa margem esquerda vai ser igualitária para todo mundo, né? Então, e as outras mudam. Ó, no A0 A1, margem direita, superior e inferior 10. Que ele colocou só a direita, mas superior e inferior respeitam, né? São iguais à margem direita. Do A2 até o A4, direita, inferior, superior, margem de 7 milímetros, né? Lembrando que a maioria das vezes, né, praticamente todas, quando estiver falando de qualquer valor aqui de medição, de tamanho, o que for, vai estar sempre na unidade de milímetro, que é o mais comum da gente ter na nossa área, sempre trabalhando com milímetro. Então a gente já viu, né, como usar o papel, qual posição, a gente já viu a margem, né? O que que é a margem? Tá vendo aqui, ó? Quem tiver pelo celular vai ver o laser. Aqui, ó, essa parte externa, imagina aí a sua folha do lado esquerdo. A parte externa é o limitador da folha. Então é a área dela. Vocês veem que tem um quadrado menor dentro dela, não é um quadrado, é um retângulo, né? Um retângulo aí. Então isso é a margem. Então pode ver que a superior, a inferior e a direita são muito parecidas e a da esquerda é maior, que é a de 25 milímetros. Então isso é a margem e tá aqui, ó, tá aqui, né, o tamanho dela que a gente já falou do 25, do 10 e do 7. Outra coisa importante no desenho, legenda. Legenda traz as informações principais, né, referentes a esse desenho. Então, se você, quem é o projetista, desenho do quê? O que que você está projetando? Ah, estou projetando o sistema X. Então, coloca quem é o projetista, coloca a unidade, né, que você está trabalhando no seu desenho, muito provavelmente vai ser milímetros, coloca data, seu nome, a instituição que você trabalha ou para quem que você está vendendo esse desenho, né? O que mais tem? Número de folha, escala, que a gente vai ver mais à frente. Então, todas as informações, né, pertinentes e aí de suma importância como fala? De suma importância com referência ao desenho técnico, né? A legenda ela vem também da NBR 10068, né, de 87, padroniza o layout da folha, determina quanto ao posicionamento que a legenda deve estar dentro do quadro. Esse quadro é formado pelo espaço compreendido entre as margens e é posicionado no canto inferior direito para todos os formatos da folha técnica. Então não interessa que tamanho que é, se colocou em paisagem ou colocou em retrato. Margem, margem não, é na margem. Canto inferior direito. Então, limitada pela margem ali. E ela tem também a padronização do seu tamanho, né? É lógico que o que acontece. Imagina esse quadradinho aqui que você está vendo. Quem está pelo celular viu o laser aí que eu rabisquei. Não sei se quem está pelo computador também consegue. Então, aqui, né, é a posição da legenda. A legenda muda também. Mas o que que acontece? É como se ela limitasse a área útil do seu desenho. Então, o que sobra
né, é um quadrado acima dela. Você pode usar isso aqui, que eu marquei pelo laser, ou você pode usar isso aqui, que seria o limitante conforme a ponta, né, da margem. Tá aqui, ó. Então essa seria a área útil. Aqui você pode colocar informações e aqui colocar informações também. Quem está pelo celular aí e consegue ver o laser? Eu tô Boa vendo noite. não. Eu tô pelo celular. Quem está pelo computador aí consegue ver o laser também ou não? Eu tô passando laser aí na tela. Confirma para mim se consegue ver ou não. No meu não dá para ver. Não dá para ver, né, Jussani? Mas você está vendo ali no canto inferior direito um quadradinho com várias linhas, né? Positivo. Então, aquele cantinho ali que é a legenda. Tá vendo que ela tem. Imagina só a legenda agora, o retângulo que é a legenda. A parte superior esquerda dela, aquela quininha, certo? Superior esquerda. Aquele Certo? ali leva aquele ponto, né, na horizontal até a margem. Então, aquela área ali embaixo é uma área que você coloca informações. Por exemplo, você quer colocar uma informação pertinente lá que não colocou no desenho. Utilizar, vamos colocar aqui um processo de fabricação, ferramenta, né, no torno de material vidia para melhor acabamento, ou não utilizar materiais com dureza menor que tanto róquel, porque o material do parafuso tem dureza superior e a ferramenta de corte, né, de desbaste, de passo, de rosca, do que for, ela vai quebrar. Então aí você pode colocar informações em texto mesmo para a pessoa ter um cuidado, né, justamente na execução aí como fala? Na execução da plotagem do desenho, certo? As linhas, quando a gente faz o desenho, já é outra NBR, ó, 8403. Então, aqui temos, ó, tem a linha A, contínua larga. Temos a linha B, contínua estreita. Então, pode ver a diferença. Tem uma mais larga, uma estreita. A linha contínua larga, ó, contornos visíveis e arestas visíveis. Um segundinho, pessoal, rapidão. Aí, os contornos visíveis, o que que acontece? O que que é contorno visível? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui um caderno, certo? Uma agenda aqui do Senai. Vocês estão vendo ela assim. Essa parte de trás você não consegue ver quando você faz a projeção de frente, certo? O que que acontece? Queria ter algo mais quadradinho aqui. Essa parte de trás tem essa linha aqui, tem essa linha aqui embaixo, tem essa de subida para representar o retângulo. O que acontece? Quando você faz a projeção, o seu item é 3D, mas a representação ela é bidimensional. Então, o que que seria uma aresta não visível? Essas linhas do fundo. Então, o que que acontece? Contorno visível, que é o que você está vendo, linha contínua larga. Contorno não visível, aqui ó, F, tracejada estreita. E assim vai. Ó, linha contínua estreita são linhas de intersecção, linha de cota, linha auxiliar, linha de chamada, achura, assim vai. Contínua estreita, mão livre, limite de vistas ou cortes parciais, ou interrompida se o limite não coincidir, né, com linhas de traço. Contínua, zigue-zague, linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Contorno não visível, tracejada larga e tracejada estreita, né? Que são as partes do fundo. E assim vai, ó. Traço estreito, linha de centro. Essa H aqui, né? Que é traço e ponto estreito, larga na extremidade na mudança de direção, planos e cortes. Traço e ponto largo na indicação das linhas dos perfis com indicação especial. Traço e dois pontos estreitos, né? Contorno de peça adjacente, e assim vai. Esse aqui eu peço para vocês também conferirem na nossa plataforma, cada uma delas, né? Para ficar mais familiarizado na hora de executar um desenho, tá bom? Outro ponto importante aqui envolvendo desenho técnico, escala.
Então, ó, para qualquer estudo relacionado a desenhos técnicos, devemos partir de objetos, peças ou edificações conforme seu tamanho real. Entretanto, em alguns casos, não é possível fazer esta representação na folha de desenho, mesmo utilizando o maior formato de papel, como vimos, é 1:0. Imagina você aí, acho que todo mundo está em casa, quem estiver em casa aí, está na empresa, onde for. Imagina você representar a planta baixa dessa edificação que você está em tamanho real, numa folha de papel. A gente viu que o A0 tem 0,85, né, metros por quase 1,20. A edificação que você está aí, tranquilamente, só o espaço que você está tem mais de 2, 3 metros, seja de largura ou comprimento. Então, não dá para projetar de forma real, né, equivalente. Então, ele traz um exemplo aqui, as plantas de engenharia, que precisam ser reduzidas de metros para centímetros para que caibam no papel sem perder detalhes importantes. Então, aqui do lado direito é uma planta baixa, ó. Tá vendo que tem a área limite da folha, tem a margem dela, ó. Tá vendo? Onde está escrito formato A3 ali embaixo, na parte, no canto inferior esquerdo, ele tá, né, no desenho da direita, tá escrito formato A3. Quem tá pelo celular viu aí eu usando o laser, né, para mostrar. Ele tá ali na margem. Então acontece, né, ele não tá na área útil do desenho, essa informação que é formato A3. Aí tem o desenho ali e tem embaixo a legenda, ó, posicionada no canto inferior direito com as informações. Nome, né, planta baixa. Aí tá ali o nome do projetista, da empresa que for, tá seu nome. Escala, né, de 1 para 50 e a folha 1:5. O que significa esse 1:50? Representa que cada 1 centímetro, né? Aqui já centímetro, nós estamos falando de planta baixa e o desenho é grande, a folha é grande. Cada 1 centímetro que você medir com a régua no seu desenho de planta baixa equivale a 50 centímetros no real. Então, a cada 1 centímetro na folha de planta baixa, né, na folha de desenho, você tem 50 centímetros no real. Do outro lado, o que aconteceu aqui nessa planta baixa? Ele pegou o tamanho lá, que é vamos dizer que seja uma casa aqui. O que ele fez? Ele aumentou o desenho ou diminuiu o desenho para caber na folha? Vocês acham? Diminuiu o desenho. Exatamente, Claudio, diminuiu. E dentro da planta baixa tem cota. A gente vai ver mais à frente, mas aqui ele traz as cotas. Os valores expressos nas cotas são os valores reais. Aqui não vai dar, mas eu vou trazer a planta para cá, ó. Não sei se todo mundo consegue ver, mas se conseguir, a medida que está lá no topo do nosso desenho é 6,40 m, que seria, no caso aqui, a largura da nossa planta baixa, né? Tem 6,40 m. Significa que tem 6,40 no desenho do papel? Não, mas a gente consegue saber quantos centímetros tem no papel. Então vamos lá. Se eu tenho 6,40 m no meu real, a cada 1 centímetro no papel são 50 que a gente tem, né, na realidade. Então, se eu for levar para centímetros, 6,40 m vão dar 640 centímetros. E aí, o que eu faço? Para eu descobrir o tamanho que vai ter o traço lá no desenho, eu divido por 50. A escala é 1:50. Então, se eu tenho 640 centímetros no real, vou dividir por 50 para saber quanto eu tenho no desenho. 12,8. Então, todo esse desenho aqui, essa parede, né, que é a superior ali, ó, ela tem 12,8 centímetros no desenho. É importante saber para quê? Não perder a questão dos tamanhos, né? Não perder a proporcionalidade do desenho. Justamente porque quem for ver vai ter uma ideia errônea, né, de como deve ser o formato. Então, não perder, você sabe o tamanho do seu traço, mas você não representa o 12,8, você representa o valor real. No caso aqui, a planta baixa está em metros, né? Então, 6,4 metros. Assim que funciona. E outra forma, nessa forma de supressão, como o Claudio Honor bem disse, realmente é isso, você diminui do real para caber no desenho. E aqui no caso ele pegou
no desenho da esquerda aqui, ó, ele pegou um relógio, né? E também fez, ó, a escala é 1 para 2. Então, quando você vê o primeiro número menor que o segundo, é uma escala de supressão. Quer dizer que o real é maior do que o desenho. No caso de escala 1 para 2, é que o real é 2 vezes maior do que o desenho. Escala 1 para 50, quer dizer que o real é 50 vezes maior do que o desenho. E aqui ele mostra, né, que aí a representação da cota é 10 nos dois. Tanto no objeto, que realmente é 10, você mede. Quando você desenha, você mantém a medida do real na cota, né? A representação na cota, porque a pessoa olha o desenho e faz na realidade. Ela precisa saber a informação que vai ficar. Então, cota aqui eu mostrei para vocês, né? Não sei se todo mundo consegue ver aí questão de aproximação, mas traz a informação de 6,40 m, cada um vai. A parede do banheiro é 1,80 m, a parede do quarto ali em cima é 2,25 m, da cozinha 2,40 e assim vai. Outra coisa importante, né, diferente das plantas de engenharia, que precisam ser reduzidas, em alguns casos é necessário ampliar os desenhos para que possamos avaliar seus detalhes. Agora imagina um parafuso, não tem nenhum aqui. Imagina você fazer a projeção, né, de um parafuso numa folha 4. Vou pegar aqui um desenho, aqui é uma aliança, né? Mas imagina como se fosse uma porca. Minha folha 4. Eu tenho uma aqui, ó, tá com alguma informação. Imagina você colocar essa aliança aqui projetada no real. Não fica muito espaço sobrando? Vocês não acham? Fica muito espaço sobrando, por exemplo, uma aliança. Imagina que fosse uma porca projetada aqui no A4. Tem muita área sobrando, não tem? Sim. O que a gente faz então? A gente aumenta. Para quê? Facilitar que o leitor, né, quem for executar o seu desenho ou quem estiver lendo o seu desenho, tenha a informação de modo mais detalhado e mais facilitado. Imagina então colocar, né, um parafuso aí, imagina um parafuso desse tamanho aqui, se colocar as informações de passe e tudo mais dentro de uma folha dessa. Ia ficar com uma plotagem bem aqui, um monte de área aqui livre, em branco. Não ia ter sentido. Então, como o A4, né, a folha mais comum, a gente aumenta o nosso desenho para que os detalhes sejam mais visíveis. Então, aqui, ó, você tem várias informações, né, o diâmetro da cabeça, o, o diâmetro do alien aqui, você tem um ângulo, né, da cabeça aqui não é sextavado, não, cabeça redonda com um alien, né? Você tem o tamanho do corpo, o raio aqui da cabeça, você tem o comprimento da parte que tem rosca, né? O passo da rosca, diâmetro do parafuso. Então, são diversas informações aí que você tem que colocar. Se você fizer um desenho pequenininho, não cabe nem os números para você fazer, né? Apontar as medidas. Então, na questão de escala, vem da NBR 8196. Então vem escala 1 para 1. 1 para 1 quer dizer que está o quê? Igual, escala natural. Então o tamanho que é o objeto é o tamanho que é o desenho, sem problema nenhum. Escala X para 1. Então o valor que geralmente a gente usa para representar a escala, o mínimo é 1, e são valores maior que 1, né? Maiores, valores maiores do que 1. Então uma escala X para 1, vou pegar de exemplo o número 50. O meu X vai valer 50 aqui só para exemplificação. Então, a escala 50 para 1 é uma escala de ampliação. O que que acontece? Quer dizer que o desenho é 50 vezes maior do que o objeto real. Então, a cada 50 no desenho, né, se for centímetros, 50 centímetros no desenho, equivale a 1 centímetro no real. Então, é a escala de ampliação. Você está aumentando o seu objeto para colocar no desenho, que é o comum que peças pequenas, né? A parte de mecânica, principalmente, uma porca, um parafuso, um rolamento. Você vai representar o seu desenho técnico, você utiliza esse tipo de escala. E temos a escala 1 para X, o X eu falei que valia 50, então 1 para 50, que a gente acabou de ver, e a cada um no desenho, 50 no real. Então pegou o real, né, e diminuiu ele 50 vezes para caber no desenho. Então uma escala de redução.
né? E assim vai. Quando o primeiro valor é maior do que o segundo, geralmente um dos dois é 1 para facilitar na conta. Então, vou fazer a minha escala aqui, vou desenvolver, eu vou chegar num valor que um dos dois lados é 1. E aí o outro é um valor maior do que 1, justamente para representar, né, se é ampliação ou redução, ou se for 1 para 1, escala natural. Tranquilo? Questão de escala. Só ouro. Pegaram? Claudio Honor, sei que tá me respondendo toda hora, tá comigo? Tranquilo? De boa. Então, vou Tá fazer de boa. pergunta aqui, hein? Vou aproveitar e fazer pergunta. Pessoal, legenda na folha. Fica em que posição da folha? Vamos ver quem tá prestando atenção aí. Rafael, não sei se o seu microfone não está funcionando, mas pode usar o chat também, que aí eu consigo ler. Vamos lá, pessoal. Onde que fica a legenda no desenho? Posicionada em que local? Do lado direito, exatamente, Rafael. Complementa aí. Em que canto? Superior ou inferior do lado direito? Inferior, no canto inferior do lado Excelente. direito. Canto inferior direito. Exatamente. Valeu, Rafael, Claudio Honor. Gostei. Escala. Vou até tirar desse slide aqui e vou levar para o parafuso de novo. Se eu tenho uma escala de 20 para 1, é uma escala natural, de ampliação ou de redução? 20 para 1. Sou de Ampliação ampliação. Excelente. Ampliação. E uma escala 1 para 20? e redução. Excelente. Gostei, excelente. Gostei. Estão prestando atenção. Isso aí vai ser importante. Para quê? Para entender sobre escala mesmo, né? Daqui para frente vocês vão ver vários desenhos aí e vão conseguir interpretá-lo, né? Então vai ficar muito mais fácil a visualização. E as projeções ortogonais, que é de fato a SAP. A SAP em si traz essa pergunta, né? Uma das principais lá. Nas projeções ortogonais, o que que acontece? Eu estava mostrando para vocês um caderno aqui, que ele em 3D, ele tem aquela... Você consegue ver a chapa dele, né? Pô, agora eu tô sem outro. Vou pegar essa garrafa aqui. Apesar que o cilíndrico é mais difícil. Você vai pegar, ele é 3D, né? Ele tem um diâmetro aqui, ó. Né? Que vai ter o raio, que é metade diâmetro, ele é 3D. Quando você projeta esse tipo de objeto, ou seja, qualquer um outro, né? Você faz a projeção em 2D. Então, o que que acontece? Como eu vou fazer a projeção em 2D, vai ter informação que não vai ficar legal. Por quê? Quando eu fizer o desenho, vai ser tipo, esse cilindro aqui vai ser representado pela vista frontal, que é a que eu estou vendo aqui, ó. Essa vista frontal, né, que é a que eu estou vendo aqui, ele vai ser similar a um retângulo. E aí, quando eu for ver a vista superior, aí sim eu vejo que tem um formato cilíndrico, né? Que vai ter um círculo aqui e um corpo similar a um retângulo. Porque quando a gente projeta, né? Projeta a vista, é sempre as margens, né? Que a gente desenha. Então, o que que ele fez, né? As projeções ortogonais para que a gente tenha o máximo de informação e não ache que o desenho é uma coisa e no fim é outra. Então, onde que veio isso, né? Concebido pelo matemático francês Gaspard Monge, a fim de descrever objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais. Tem como a gente fazer desenho tridimensional? Tem, que a gente consegue ver tudo em software, né? A gente pode usar um Fusion 360, um SolidWorks. A gente consegue sim ver desenho tridimensional. A gente consegue movimentar ele. No papel, o mais próximo que a gente chega é uma vista isométrica, porque senão os desenhos são sim bidimensionais, porque o papel é bidimensional, né? Então, esse sistema de representação é chamado de geometria descritiva. Ele considera o plano plano X e o plano Y, né? Então, perpendicularmente agrupados que sejam prolongados, além de seu ponto de intersecção, surgirá o eixo Z. E assim teremos a formação de 4 diedros, né? Que tem duas faces, serão numerados em sentido anti-horário.
Então tá aqui, ó, 4 diedros, né? Ele fez a divisão em 4 diedros, que são os planos de projeção ortogonal. Então aqui está representado no primeiro diedro, seria o plano vertical, o plano frontal de projeção, e aqui no Y, né, o plano horizontal de projeção. Então, ele vai fazer a projeção em duas, né, em duas dimensões, né? X, aqui no caso ele colocou Z e Y. Então, como que é utilizado hoje? Primeiro e terceiro diedro. Quem faz essa projeção? Tá vendo que o cilindro que está ali vermelhinho está projetado no primeiro diedro. Brasil, Japão, país aí que adotam o sistema internacional, eles costumam utilizar o primeiro diedro como plano de projeção. E vocês vão descobrir a diferença daqui a pouco. E o terceiro diedro, quem mais usa? União Europeia, Estados Unidos utilizam o terceiro diedro. No caso, perdão, eu inverti. Brasil e países europeus, primeiro diedro. Japão e Estados Unidos utilizam o terceiro. Então, são duas formas, né, convencionais aí de modo internacional que vamos utilizar somente o primeiro e o terceiro. Então, como que funciona o primeiro? Faltando um objeto aqui. Espera aí só um segundo que eu vou pegar um negócio mais legal para projetar para vocês. Vou pegar aqui dentro da mochila que eu acho que eu tenho um objeto aqui. Imagina o seguinte. Vocês estão vendo aqui essa trena laser, né? Todo mundo tá vendo? O caso já tem 6 faces, similar a um cubo. Cubo, um dado, né? Dado tem 6 faces. Ele tem 1, 2, 3, 4, frontal 5 e 6, o espaço onde coloca a pilha. Certo? Primeiro diedro, como que funciona? Vista frontal, né? Como que ele projeta a vista frontal? O que que seria a vista frontal? Vocês vão ver ao contrário, né? Seria essa parte aqui que tem um visor, que tem um botão que eu comando a trena. Então, essa é a vista frontal. Fica posicionado, estão vendo um rosinha ali no meu... Agora vamos ver só o da esquerda, tá? O desenho aqui projetado na esquerda. Minha vista frontal, que seria essa parte do visor do botão, seria esse rosinha ali. A vista lateral esquerda, para vocês, né? Deixa eu ficar de costa aqui também para ver como vocês. A vista lateral esquerda seria essa aqui, certo? Então, onde que a gente... Aqui, ó, vista lateral esquerda. Onde que a gente projetaria isso? No caso, a lateral esquerda ali é a projeção 3. Fica projetada na direita da vista frontal. Então, a vista lateral esquerda fica na direita e a vista lateral direita fica na onde? Em que posição da frontal? Quando plota pelo primeiro diedro. E a vista 4 ali, ó, lateral direita fica plotada, né, projetada à esquerda da vista frontal. A vista superior, que é onde sai o laser aqui, ó, seria, né, a vista frontal fica embaixo, ou a vista superior fica embaixo da frontal, que é o 2 aqui. A vista inferior, que é a base dele aqui, ó, fica em cima da frontal, que é a 5. E qual vista faltou? A vista posterior, que é onde vai a pilha aqui, ó. E seria o 6, fica à direita da vista lateral esquerda. Então, ó, vista 1, que é a rosinha ali, a frontal. Vocês estão vendo o número, né? Nessa projeção da esquerda ali, vocês estão vendo o número de 1 a 6? Sim, dá pra ver. Ah, beleza. Frontal fica bem no meio, aqui baseia o resto. 1, lateral esquerda, fica à direita, é a 3. Vista lateral direita, fica à esquerda, é o 4. Vista superior, fica embaixo da frontal, é o 2. Vista inferior, fica em cima, é o 5. E a vista posterior é o 6, fica à direita da vista lateral esquerda. E o terceiro diedro? Seria mais ou menos o seguinte, imagina vocês vendo aí, né? Tá vendo a vista frontal aqui e pegasse, né? E já projetasse aqui atrás logo, ó. Viesse como se carimbasse. Ou fosse uma lanterna fazendo sombra aqui no plano de projeção, que é o primeiro diedro. Então aqui, quando você pegar a vista lateral
Aqui direita para vocês vai ficar à esquerda e assim vai. Como que funciona o terceiro diedro? Vista frontal no meio, que baseia vista inferior embaixo, que ali é o 5, né? É embaixo. Vista superior é em cima mesmo da frontal, é a 2. Vista lateral direita, fica realmente à direita da frontal, é a 3. Lateral esquerda, fica à esquerda da frontal, é a 4. E a vista posterior à esquerda da vista lateral esquerda. Então é como se fosse o seguinte no terceiro diedro. Vocês viram, bateu, é como se fosse um espelho. Bateu a vista frontal aqui e você projeta aqui, ó, né? Então, o plano de projeção fica entre o observador e o objeto. Então você vem e plota ele aqui. Então, no primeiro diedro é como se fosse uma sombra, né? Você projeta nas costas. E o terceiro diedro é como se você batesse a luz e voltasse para você como um espelho. E é o que explica aqui. Tentei fazer aqui com os objetos que tenho, mas é mais ou menos isso, ó. Primeiro diedro, né? Como se o objeto estivesse entre o plano de projeção, que é onde você vai plotar, e o seu olho, né? Que você é o observador, como se ele fizesse uma sombra no plano. E o terceiro diedro é como se o objeto estivesse atrás do plano, como se ele fosse um espelho, né? Você visse e ele representado de forma espelhada, né? Que viu aqui, fica em cima, viu aqui, fica embaixo, no plano de projeção. Então vamos lá, mais um exemplo aqui. Primeiro diedro e terceiro diedro às vistas. Tá? Aqui está numerado, eu creio que está mais fácil para vocês verem, certo? Dá uma olhada nesse slide aí, né? Para familiarizar. Primeiro diedro, lateral esquerda na direita da frontal, lateral direito na esquerda da frontal, vista superior embaixo da frontal, vista inferior em cima da frontal e a vista posterior à direita da vista lateral esquerda. Frontal é 1, né, olhando aqui para o lado esquerdo. A inferior é a 5. A superior é a 2, lateral direita é a 3, lateral esquerda é a 4 e posterior é a 6. E aí inverte aqui no primeiro ou no terceiro diedro. Vista superior realmente está em cima, é a 2, inferior realmente está embaixo da frontal, é a 5. Lateral direita está à direita da vista frontal, é a 3. A vista lateral esquerda está à esquerda da frontal, é a 4. E vista posterior é a 6, que está à esquerda da lateral esquerda. Então, como que a gente faz, né, a plotagem? O que que a gente apresenta em questão de primeiro e terceiro diedro? Convencionando, a gente viu os dois. Por que que a gente vê os dois? Hoje em dia a indústria é globalizada, né? A gente compra máquina de tudo que é canto do mundo. Então a gente tem que saber os dois. A gente pode projetar nos dois? Não. A projeção do desenho é pelo primeiro diedro. Vai fazer a SAP primeiro diedro que tem que ser utilizado. Porque é a que nós temos aqui na nossa convencionado no nosso país. Então, quando alguém for ler, né, ele tem que estar com esse desenho no primeiro diedro, certo? Então, quais são as vistas? A gente falou, né, vista frontal indica a projeção frontal, superior, né, objeto visto por cima, lateral direito, visto pelo lado direito, lateral esquerda, né, vista lateral esquerda, visto, objeto visto pela esquerda, vista inferior, objeto sendo visto por baixo e posterior sendo visto por trás, né, pelas costas. Aqui é a simbologia para a representação de cada um dos diedros. No primeiro diedro, né, é uma espécie de um alvo aqui, ó. E parece muito um losango, né? Quem lembra que formato geométrico é esse? Confirma para mim se é um losango mesmo. Trata de carro. Pode ficar de boa. É um losango, não é? Um trapézio, né? Claudio Honor, me ajuda aí. Esse desenho ali que fica à esquerda do símbolo do ovo é um trapézio, né?
Tô perdido. Ninguém lembrou não da época de escola, mas é um trapézio. Se minha memória não estiver falhando, eu achei que era um losango, mas o losango ele é certinho. Não vou fazer o símbolo aqui porque não vai ficar legal na câmera, mas ele é um desce aqui e fecha embaixo. Esse seria um losango, esse aqui é um trapézio. Esse seria quase um retângulo amassado, né? É um trapézio aqui, então ele tem um alvo com um trapézio. Obrigado, Jussani. É isso mesmo, aí confirmou. Obrigado. É um trapézio. Então tem uma espécie de um alvo ali, o trapézio fica à esquerda para o primeiro diedro, e o terceiro diedro tem uma espécie do alvo também, né? E fica à direita o trapézio. Show de bola. Outra coisa muito importante, quando vocês fizerem, eu vou verificar. Proporcionalidade de desenho. Isso é de suma importância, porque se você for um desenho todo torto fora de posição, dificulta para quem está visualizando saber qual das vistas você fez certo. Será que ele fez certo a frontal? Será que ele fez certo a lateral direita? Então, o que que acontece? Tem que ser proporcional e alinhado. Estou fazendo aqui a minha vista frontal. Desenhei ela aqui, tá? Quando eu fizer a minha vista lateral esquerda, essa, para você, é lateral esquerda mesmo. E essa dimensão aqui, que seria, vamos colocar como se fosse a altura do desenho, né? A altura da minha trena, ela vai ser similar. Tanto na frontal, quando eu for posicionar a lateral, deixa eu ver para vocês, a lateral esquerda, né? Que vai ser na direita do desenho, ele também vai ter a mesma altura. Então, essas alturas vão ser iguais. Igual aqui, ó. Vista frontal e vista lateral. Então, elas têm que ficar com o mesmo tamanho na projeção, porque elas têm a mesma altura, né? E tem que ficar alinhada. Começou o traço de cima aqui da minha vista frontal, tem que estar alinhado com o traço de cima da minha vista lateral. Meu traço inferior da minha vista frontal tem que estar alinhado com o traço da minha vista lateral, né? O traço inferior. E isso é de suma importância. Então, mesma coisa, na vista frontal, estou vendo essa base aqui, né? Que seria, vamos colocar a largura, né? Do nossa trena. Quando eu olhar a minha vista superior, essa largura aqui é a mesma aqui, ó. Então, tem que estar igual. Fiz a minha vista frontal, tem essa largura, tem que estar alinhada com a minha vista superior, que vai estar embaixo. Então, é muito importante estar alinhado. Isso é regra, né? Não é, quero que fique bonitinho, não. Isso é regra. Tem que estar posicionado de forma adequada, mantendo a proporcionalidade e a linearidade. Alinhados, né? Aqui, ó. Tá vendo? Que a vista frontal está alinhada com a superior. Então, por exemplo, essa largura aqui na superior, que vai ser assim, é igual, então os desenhos têm a mesma linha, né? A mesma, no caso, fosse a largura. E a frontal com a lateral esquerda, a mesma coisa, né? Que eu mostrei para vocês seria a altura. E quando for para a lateral, no caso aqui a direita, a esquerda para vocês, a altura é similar e alinhada também. Então, é muito importante isso. Na SAP eu vou cobrar, tá bom? Porque a gente está vendo junto aqui. E tem alguns desenhos que você não precisa fazer todas as vistas. A gente viu aqui, ó, outra coisa importante. Aqui tem as 6 vistas, certo? Todo mundo concorda que tem 6 aqui, né? Sim. Cada um dos desenhos, beleza. Aqui vocês já viram que só tem 3 vistas? Só a frontal, a lateral e a superior? Então tem muitos desenhos que a gente consegue fazer a projeção dele com menos vistas. Por quê? Tem vista que vai ser igual. Vocês concordam que aqui, ó, a lateral esquerda e a lateral direita não é igual na minha trena? Praticamente, não tem um detalhe diferente, não tem mudança de tamanho. Então, você projetar a esquerda ou a direita, vai passar liso. Então, seria duas projeções com praticamente uma vista, né? Muito similar. É lógico que às vezes tem um detalhe, né? Que o detalhe é invertido. Então, você vai fazer a projeção para saber, né? Que esse detalhe é invertido porque tem um... Olha, forma um ângulo aqui, essa parte da borrachinha. Não sei se vocês conseguem ver. Então, aqui teria que desenhar só por esse detalhe. Mas se fosse igual, não precisaria. Agora, imagina o seguinte, tem desenho que você pode projetar com só duas vistas. Aqui, ó. Então, quanto mais vistas, melhor para ter mais detalhe, mas tem hora que duas resolve. Nesse caso aqui, ó, vou usar o exemplo do eixo.
ali embaixo, né? O eixo aqui, ele, se você fizer a projeção frontal e a posterior é igual. A superior e a inferior são iguais. A frontal e a superior é igual também. Então não tem por que você projetar tudo isso. Então só com a frontal e a lateral para ver que é cilindro. Tá vendo que quando eu desenho o eixo aqui na frontal, ele não ficou com praticamente 3 retângulos? Então aqui você ainda não tem noção, apesar que tem a linha de centro aqui, mas vamos fingir que a gente não conhece. Você ainda não tem noção que isso é um cilindro. Olhou a vista lateral esquerda, matou. Aí você viu sim que realmente é um cilindro, não tem jeito, né? Porque tem essa vista lateral esquerda para facilitar. E assim vai. Então tem hora que você aqui tem só uma vista, por quê? Estão vendo o ESP3 aqui embaixo? Isso aqui saiu de um bloco base, mas não é um bloco aqui. Tem, ó, desenho, no desenho tem raio, raio, diâmetro, raio, né? Tamanho dos furos aí. A distância entre os furos, né? Entre o centro dos furos. E embaixo tem um ESP3. Alguém imagina aqui que esse ESP3? ESP é uma abreviação. Espelho? Quase isso, é espessura. Por que que ele coloca espessura 3 ali já direto? Para não ter que colocar outra vista, entendeu? Tem que colocar uma vista para trazer só a informação que a espessura, né, da peça são 3 milímetros, ele já coloca direto ali ESP3 e somente uma vista já é suficiente para você fabricar a sua peça. Show de bola? Só ouro, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Show de bola. Show, então vamos ali na SAP para a gente já linkar, não deixar passar. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só um segundo. Nós temos uma SAP referente a isso. Aquela que esse desenho desse foi certo. Certo? Vamos lá, vou Perfeito. compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Então temos a SAP 2, não, na verdade, ó, SAP 1, atividade 2, onde que tá? É a segunda aqui, ó, SAP 1, atividade 2, clicou, vai abrir, ó, atividade desenho técnico e a folha resposta. Então vamos ver a atividade aqui, ó. Você vai colocar as vistas, né? Se é frontal, superior, lateral esquerdo, lateral direita. Deixa eu ver, tem 4. Vamos fazer junto aqui? Vamos lá, essa primeira aqui que eu tô passando o mouse. Eu creio que o mouse agora vocês veem, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse aqui, onde eu cliquei. Essa vista aqui, qual vista vocês acham que ela é? Só tem linha contínua. Então quer dizer que é tudo que é Esquerda. visível. Lateral Vista esquerda. lateral esquerda. Excelente. O que que vem aqui? Coloca VLE. Isso, lateral esquerda. Excelente. Gostei, hein? Já estão afiados, já pronto. Então vamos aqui. Esse aqui que eu estou passando o mouse em cima. Tá vendo que tem um tracinho? Quer dizer que é uma linha que você não vê se você tiver, por exemplo. Eu não posso dar resposta. Não, primeiro, À que linha que direita. você. À direita, exatamente. O que que acontece? Tá vendo esse tracinho aqui que é um. Como se tivesse um corte. Vamos imaginar que era um retângulo e teve um corte aqui. Então tem um rebaixo, né? Então esse rebaixo a gente só vê pela vista lateral direita. Não, peraí. Vista lateral esquerda, tá? Eu estou confundindo. Na vista lateral esquerda a gente viu. Na direita a gente não viu, mas tem que projetar para a pessoa saber que ele existe. Então vocês responderam bem, né? Vista lateral direita. E aqui tem um tracejado, justamente, que é um contorno não visível naquela vista, mas ele é existente. Essa aqui que eu estou passando o mouse. Qual que é essa vista? Superior. Excelente, superior, porque quando a gente olhar por cima, a gente consegue ver todos esses cortes aqui que tem no desenho, né? O corte, o rebaixo, o que for. E essa aqui, ó, que eu tô passando o mouse, só tem uma opção agora, né? Frontal. Frontal, excelente. Vista Vamos, frontal. excelente. Vamos aqui para o nosso segundo desenho. Que vista é essa aqui, ó? Que eu tô passando o mouse. Superior. Superior. Essa aqui.
Frontal. Frontal, pronto, matou. Quem que tá respondendo aí? Deixa eu ver. É o Ítalo ou o Jefferson? Cláudio Honor. Cláudio Honor. Cláudio Show. Honor. Isso aí, Cláudio Honor, já tá afiado. Todo mundo tá entendendo por que que é essa vista, tá com dúvida. Aproveita agora para perguntar. Foi só Cláudio Honor. no último lá no desenho que ficou meio Esse complicado um aqui pouco. ou não? Não, na última. Ah, então A vamos última matar essa atividade aqui. desse desenho. Vamos matar essa para a gente pular lá então. Que vista é essa aqui? Não, tranquilo. Já no momento. Que vista é essa que eu tô passando o mouse? E a direita. Lateral direita e a outra lateral esquerda. Show. Fica aí desafio às demais. Essa Aqui, daí, essa uma aí e a vamos lá. outra, que eu não acertei. Não. Linha de cota. O que que é a linha de cota? É a linha onde está projetada a cota, né? No caso, a cota é o valor aí, 52, 72, aqui é 18. Então, qual que está mostrando uma linha de cota aí? Qual dessas setas? Tem só uma aí mostrando linha de cota. Que é a única que está apontando para a linha que tem um número. Que é essa aqui, ó. Tá vendo onde estou passando o mouse? Tá apontando direto para essa linha aqui, ó. Tá vendo? Geralmente é uma flecha com duas pontas em sentido diferente. Essa é a forma de projetar cota. Então tá aqui, ó. Onde tem o 52, essa linha que está embaixo do 52 é a linha de cota. Onde está o 72, essa linha que está embaixo do 72 é a linha de cota. Geralmente vem assim com esse formato de flecha, né? Que é para dimensionar os limites da cota, onde ela acaba e onde está o 18 aqui. A única que tem uma seta seria o A aqui, ó, onde está o 18. Linha auxiliar. Auxiliar é o que limita a cota. Então, onde tem linha que está limitando até onde vai a cota, é linha auxiliar. Essa linha auxiliar tem uma, duas, três. Na verdade, tem uma dupla aqui, né? Seta dupla representando linha auxiliar. Onde que elas estão aqui, ó? Que é a linha auxiliar. Está limitando até onde vai a cota, ó. Aqui é a mesma coisa, linha auxiliar, ó. Limitando. Deixa eu ver se eu tenho como rabiscar aqui. Se eu não me engano, tem como eu escrever na tela. Tá aqui, ó, desenhar. Show de É bola. porque eu Então, a tô linha de arrumando. cota tá aqui, ó. Para quem tá vendo, ó, vermelho, linha de cota. Então, onde que tem? É aqui, ó. Então, linha de cota A, aqui. Linha auxiliar, vou mudar a cor. Pega esse verde aqui, ó. Então, aqui é uma linha auxiliar, é onde limita a cota. Opa! Aqui tem uma linha auxiliar. E também tem linha auxiliar. Show! Então, onde tem aqui, ó, linha auxiliar aqui, ó, B, aqui. E aqui em cima um B também. Linha de contorno não visível. Tem só uma. Qual que é a forma que marca o contorno não visível? Ela é como? Pontilhado, né? Tracejado, Exatamente. pontilhado. Então tá aqui, ó. Vou marcar em Trasejada. volta. Excelente. Gostei. Pegaram. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é onde tem a linha de contorno não visível, que seria a letra C. E sobrou só uma opção, né? Agora tá tranquilo, não tá? Linha de centro é a linha que fica no centro do desenho, tá? Que está representando que aqui tem o centro ou do sistema em si. Pode ser que sejam várias partes e elas estão ligadas, que é um traço contínuo com um ponto, né? Não ficou legal aqui não, mas todos esses que não são contínuos, deixa eu desenhar em volta, que eu acho que vai ficar melhor. Então aqui você tem sim um traço de linha de centro, que é a opção D. Show de bola? Sem mistério? E Agora esse sim, aqui, e ficou. esse tracinho aqui, o que que é isso? Vamos ver quem prestou atenção na aula. A, a dica é que não tem opção para ele. Se alguém marcou, pode apagar. Alguém sabe o que é isso aqui? É a linha de contorno. Ixi, para eu desenhar vai ficar Torno difícil, hein? visível, né? Excelente, linha de contorno visível. Então, onde tem um asterisco aqui, é a linha de contorno visível, porque tudo isso aqui está visível, né, na sua, que é o traço contínuo.
Essa aqui é a linha de contorno visível. Isso aqui tudo você está vendo quando você já está olhando para a sua vista. Show de bola? Então aqui não tem ABCD não. Aqui você pode colocar linha de contorno visível. Certo? Beleza, É agora um foi. show. Deixa eu ver aqui agora. Essa aqui, ó, já tem a projeção, né? Então aqui é a vista frontal. Aqui eu tenho a vista superior e a vista lateral esquerda. Deixa eu ver se é a esquerda mesmo. É a esquerda, vista lateral esquerda. Tá no primeiro giro. Com isso aqui você tem que desenhar, né? Pode usar a mão e fazer a sua perspectiva. O que que é a vista em perspectiva? É igual essa aqui, ó, onde eu estou passando o mouse. Aqui está em perspectiva. Seria uma espécie de vista isométrica. Então você vai pegar e fazer algo nesse sentido aqui para 3, a mão. Aí vai do traço de cada um. Eu sei que tem gente que desenha melhor, outros vão ter mais dificuldade. Eu não vou avaliar assim. É lógico que eu teria que avaliar muito a beleza do desenho, né? A questão da proporcionalidade. Mas eu sei que alguns vão ter tanta facilidade à mão. Eu não vou pegar tão pesado nessa 3. E a 4, né? Desenhar as projeções faltantes conforme o corte aplicado. Então aqui ele tem a vista superior mostrando o corte, né? Ali, ó, a é onde ele fez o corte. Tá vendo que o corte ele tem dois, como fala? Duas dobras, né? Tem dois ângulos retos aí de 90 graus. Então, agora que vista que falta? Vista frontal, mas do corte em si, que vai mostrar o furo, né? E vai mostrar esse esse corte aqui quadrado, então corte formato de círculo, que é um furo, e o outro furo no formato de um quadrado. Aqui, se eu não me engano, ele está representando uma rosca, na verdade, dentro do bloco, né? O furo é uma Essa rosca aqui e é o outro, a os dois. frontal que eu não acertei a fazer muito, não. Eu não entendi muito para fazer essa frontal A aí. No caso, frontal, vai ser o quê? Vai ser tipo 2 pontos, no caso? deixa eu ver aqui, ó, a No frontal bate vai ficar feio pra caramba aqui que eu tô pelo mouse, tá? Deixa eu me ver. É, a frontal você não vai conseguir fazer muita coisa diferente aqui, não. Você ainda vai conseguir projetar o que aqui? Uma linha aqui, né? No caso seria não visível, É, o que mas é o não, que tá me corte. complicando mais é os 2 furos, que eu Isso não aqui acertei. é. Como E aqui representa ele. também a representação do outro furo. Mais ou menos assim, ó. É lógico que esse aqui é menor do que esse, né? Mas a frontal seria mais ou menos nesse sentido. Aí você vai ter que colocar a superior, ele já colocou. Aí você coloca uma vista. Vamos colocar a lateral esquerda aqui, ó. Pelo corte. E aí é o desafio. Se eu colocar essa aqui, deixa eu ver se vai Pois é, não entendi dificultar muito. muito ou É mais não. esses 2 furos aí que eu não. Pra Exatamente. Aí representar ele ele. fica pontilhado assim, ó. Desse pontilhadinho. Deixa eu ver, usando o corte para fazer a projeção da lateral. É, eu acho que a lateral aqui, pelo corte, vai ficar muito similar ao que já tem. Então, o corte aqui não vai influenciar. O corte vai influenciar mais na frontal. Então, aqui na lateral, você tem um furo aqui, né? Aquele furo da... Vixe, eles não estão todos alinhados. Rapaz, aí vai ficar mais difícil para fazer a projeção. Você vai ter 3 furos, né? Quando você Fala, olhar aqui professor, na, boa Pois noite. é, isso que na Essa aí lateral você dá para esquerda. nós. Então, deixa eu ver, você teria um momento, você vai ter que fazer a projeção de um aqui. Aí lá atrás você tem o outro, né? Que também vai ficar assim. E o terceiro vai Fala, estar professor. junto. Essa aí é osso, hein? É, no caso aqui, então, quero aí só vai a complicar ela frontal. demais. Pronto. Mas vocês entenderam como que faz, né? Para não dificultar tanto, aqui pelo mouse também não ajuda muito, mas você teria que fazer a projeção. Então, ou como, deixa eu ver, seria isso mesmo. A lateral não faria tanta diferença. Ou poderia fazer assim, ó. Deixa eu ver uma outra forma que eu creio que vai ficar legal. Vou imaginar o corte aqui, ó. Então, pelo corte eu tenho uma... Ah, mas não é não visível da mesma forma. Não, essa aí você excluía É, para nós. então vamos deixar sem. Quero a vista, essa vista aqui que eu já vou apagar também, ó. Então, quero a vista frontal desse desenho aí. Quem viu, viu. E a lateral esquerda não precisa. Combinado, senhores? Então, essa é a nossa SAP aí. Peço, se possível, já façam, né? Que aí já ganha tempo
e o conhecimento está mais fresco na cabeça e dê uma lida no material também, para pegar a questão de vistas e tudo mais, tá bom? Já fiz. Pode enviar que eu tô acertando. Ó, show de bola. Quem já enviou, quiser corrigir, tem ainda a oportunidade, tá bom? É só mudar o envio lá. Combinado, senhores? Alguma dúvida? Tudo de Boa boa. noite, professor. Só tem uma pergunta só. Sim. Em questão das atividades, que, tipo assim, eu já enviei umas 3 aí ou 4. Quando é que Uhum. você vai, assim, dar, A digamos correção que é tá feita. 100 ou tá mais ou menos isso? É isso que eu quero O que saber. que acontece, Que é para Valmir? ter o Eu acho. prazo, vai ter o prazo para entregar, no caso, né? Uhum. O que que acontece? O natural é a gente passar em cada SAP, eu vou falando de uma a uma para facilitar para vocês. Vou te falar o histórico, né? Infelizmente acontece. Tem gente que entrega primeiro e faz certo. Vamos dizer que é o seu caso. Você chega lá no encontro presencial, que é a hora que vocês estão juntos, né? Fala, pô, o professor corrigiu a minha, deu certo. Vai ter um colega que vai falar, pô, deixa eu ver o que que você fez. Ele nem vai tentar fazer. Ele vai pegar, vai olhar o seu, mudar o nome dele e vai entregar a mesma coisa. Vai tirar nota? Vai. Mas o processo de aprendizado ele não cumpriu. E infelizmente um passa para o outro. Isso é fato. Ele vai pedir ajuda, você vai mostrar o que você fez. Não digo que é o seu caso, mas isso vai acontecer. Então, quando que eu começo a corrigir? Na última semana. Na última semana eu já começo a fazer correção e aí eu vou passando para vocês. Então, por exemplo, vocês têm entrega até o dia, vamos conferir aqui, ó. Vocês têm entrega até 11 dos... Vixe, tá longe demais, tem mais de 30 dias. Então eu vou corrigir lá pro dia... Na semana do dia 11. Lá, ó, começar a correção lá no dia 5 até o dia 11, corrigindo, né? E segue para por depois da data. Justamente porque acaba um compartilhando com o outro, e se eu já dou um certo para um, ele passa para o outro, e o cara perde a oportunidade de fazer, né? De ter o aprendizado. Por isso que eu já faço a correção na última semana. Jussani, à vontade. Oi, então, eu entrei um pouco atrasada aqui no curso Sim, e tem uma aula que não foi postado lá. 24. Eu não sei se a resposta do que eu quero tá nessa que não tá postada, mas eu ainda tava fazendo a primeira atividade, comecei esse final de semana a fazer essa segunda, estudar a segunda. E lá na Sim, primeira tá perguntando assim, eu sei que é um pouco para trás, mas sem está problema. pedindo o tipo de furo representado no desenho do eixo lá atrás, na primeira atividade. E eu não encontrei em lugar nenhum a descrição dos tipos de furo, e eu não sei o que, que eu escrevo. Vamos lá. Olha a resposta, deixa eu ver a atividade 1. Fazer o download dela aqui. Então aqui, não, essa aqui ainda não teve aula. Como envolve desenho, ainda ia seguir, entendeu? Eu vou gravar uma web aula dando dicas sobre isso aqui. Mas qual o tipo de furo representado no eixo? Esse furo aqui, ele tem uma rosca. Essa representação aqui é de um furo de rosca e ele não passa o eixo inteiro. Então é um furo A rosca não não bastante, né? passa. Excelente. Show de bola. Quem respondeu aí? Cláudio no. É que Cláudio. de vez em quando eu Rapaz, vejo o uns vídeos cara é... no. Não, é que de vez em quando eu vejo. Eu vou indicar a pessoa, né? O telecurso. Assim, de vez em Rapaz, quando você eu não pode ficar assisto. aqui se... Pode ficar com esse microfone seu desligado, não, moço. É isso aí, Jussani. O Claudio não O respondeu. Telecurso 2000 no YouTube lá. Tem Pô, outra coisa pessoal, importante. Telecurso 2000. Senai Play. Então, Lá tem telecurso. muita coisa. Telecurso 2000, Pois é, de vez Senai em quando Play tem eu muita dou uma coisa. Se assistida mais vocês legal. puderem assistir, lá no YouTube, digita Senai Play, vai ter uma playlist só de aulas sobre mecânica. É lógico que vai ter uma hora que vai ter um pouco de mecânica automotiva e acaba que tem hora que Cenário o anda quê? junto um Repete aí. pouco. Senai Play. Vou abrir aqui para você. Aqui, ó. Vou no YouTube, Beleza. tentando no YouTube aqui, início, Senai Play. Apesar que eu tinha que ter mostrado depois, senão esse vídeo aqui vai cair. Aí, ó. Senai Play entrou aqui, vai ter as playlists, né? Tem um monte de coisa legal aqui, ó. O telecurso é bom, mas porque a imagem é muito. Como era antiga, né? Às vezes fica ruim algumas Uhum. coisas a ver. Algumas coisas. Ó, vamos ver aqui. Tem mecânica. Cadê?
Deixa eu ver, deixa eu ver se vai estar em vídeos. Não. Início. Tem um jeito mais fácil de pesquisar. O YouTube mudou. Antigamente era mais fácil. Tinha playlist sobre mecânica. Olha, abrir aqui. Aí tem mecatrônica. Cadê? Deve ter passado. Paz, agora o negócio é de fazer eu passar vergonha. Mecânica. Aí, ó. Torno mecânico, tudo sobre desenho técnico. Tem uma aula aqui, ó. Essa propaganda vai derrubar meu vídeo. Aqui vai, ó. E A ele vai imagem é bem contando melhor, aí então. quatro. Esse aqui é bem melhor. E o vídeo é mais novo, né? É feito aí, não tem muito tempo, não. E tem mais informações ali, foi desenho, A imagem tem alguns desenhos que não dá pra ver direito, antigamente, da né? resolução, né? É, Não, mas show de bola. Deixa aí pra vocês o Senai Play também, pra vocês darem uma passeada aí. Tem muita coisa legal. Tem da nossa área, valeu. tem de áreas afins, tem de outras áreas. Às vezes o cara gosta de cozinhar. Tem curso sobre alimentos e tudo mais. O cara gosta muito de automotiva, né? Vai ter aula lá sobre automotiva. Tem, por exemplo, sobre robótica. Vai ter também. E assim vai. Combinado? Jussani, respondi sua dúvida? Show de bola. Alguém mais tem alguma? Show de bola. Bem-vinda, Jussani. Aí eu vou deixar um vídeo gravado lá com as dicas de SAP também. Tá bom? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pessoal, agradeço a presença aí dos Valeu aí, senhores. valeu. Bons estudos para todo mundo. Mantenha-se estudando aí. Boa noite. Ótima semana para vocês. Com Deus e até a nossa próxima web. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Tudo ok. Explicar isso.